Olá, me chamo Marina Braga. Seja bem-vinda ao nosso canal Liderança Feminina. No vídeo de hoje vamos falar sobre o assunto timidez. A timidez que acaba te roubando do propósito e não permite com que você venha fluir diante da liderança que Deus colocou sobre as suas mãos. Vem comigo? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as características dessa timidez que te deixa totalmente travada, que não te deixa você fluir no grupo que você lidera, não te deixa fluir nas redes sociais, porque você também é uma influenciadora pelas redes sociais, que hoje é o nosso maior meio de comunicação. Então nós vamos falar sobre isso. E existem eu coloquei aqui, né, 5 tópicos, né, muito importantes que você vai conseguir identificar o porquê, né, dessa sua timidez. E você vai poder ir marcar. O primeiro, medo de não ser aceito. Esse é o número 1, é o primeiro. Quando eu converso com alguém que é muito tímido, né, a pessoa às vezes nas entrelinhas deixa transparecer sobre esse medo de não ser aceito, tanto no seu grupo quanto nas redes sociais, onde você pode influenciar, como sendo um líder ali, né, para mulheres, de todo a nossa capacidade de alcançar. Então esse medo de não ser aceito faz com que você não flua diante daquilo que você foi chamada. Então você precisa arrancar esse medo de não ser aceito e você começar a entender que quem precisa primeiramente te aceitar é Deus. E segundo, você. Você precisa se aceitar. Então, esse medo de não ser aceito, o que vão pensar, o que vão falar, como vão reagir, nos rouba desse propósito de exercer a nossa liderança. E nada mais é do que influenciar alguém, né? E levando em consideração que nós somos liderança, né, de mulheres. Então, nós influenciamos mulheres para viver algo sobrenatural com Deus. Então nós precisamos perder esse medo, né, do que as pessoas vão achar. Amém? Segundo ponto, a insegurança. Será que eu fui chamada para isso? Esse é o meu lugar? Então, quando a gente tem essa insegurança também, a gente não consegue fluir. A gente fica sempre na linha do medo, né? Será? Não vou? É melhor não. Por exemplo, às vezes você pensa numa dinâmica maravilhosa para lançar no seu grupo de célula, para você lançar no seu grupo de rede. Você pensa no desafio maravilhoso para lançar na sua rede social, porque você também influencia pelas redes sociais, que hoje, né, é um meio de comunicação muito grande. Então, você fica assim meio insegura, será? Como que vão reagir? Eu acho melhor não. Será que eu fui chamada para isso? Eu acho que eu não tenho muito esse perfil. Então a insegurança faz com que esse nível, né, que você talvez já tenha de timidez cresça e aí comece a te travar na área que Deus te chamou para você fluir. Terceiro, a ausência de uma habilidade. E isso é muito importante você entender, que a ausência de uma habilidade não anula as outras habilidades que você tem. Por exemplo, eu posso ser ótima, né, na dinâmica, mas não sou tão eloquente. Então, não ser eloquente não pode me roubar, né, da minha liderança, porque eu tenho outras habilidades, como eu sou ótima para dinâmica, sou ótima para o estudo, sou ótima para organização. Então, às vezes, por uma ausência de uma habilidade, você começa a se travar, a se limitar e não consegue exercer aquilo dali que foi entregue em suas mãos. Quarto, a necessidade de acertar. Essa é uma questão que muitos tímidos têm e não conseguem fluir na sua liderança, nas redes sociais, por medo de ser apedrejado quando algo não dá certo. E isso tem muito a ver com gatilhos. Talvez você viveu uma opinião que te paralisou, né? Uma opinião que não foi construtiva e que te diminuiu naquele momento e a ponto de você precisar sempre acertar, porque se você errar, você se acha incapaz de exercer aquilo que foi depositado sobre a sua vida e isso te causa essa timidez extrema que te trava, que te paralisa e que não deixa você fluir. Então a necessidade de acertar sempre, né, faz com que você muitas das vezes prefira anular
de executar aquilo que foi lhe entregue do que fazer e errar, né, por medo. Quinto, a aceitação da sua personalidade. Você precisa se aceitar. Muitas pessoas são muito tímidas por não se aceitarem. Acham que tem que ser o outro ou tem que ser parecido com o outro e começam a olhar as características do outro e dizer: ah, mas eu não falo assim, mas eu não canto assim, mas eu não consigo ler assim. Então você primeiro precisa se aceitar para que essa timidez saia de você. Por quê? Porque uma vez se eu não me aceito, né, eu dou legalidade para essa timidez e me tomando cada vez mais, a ponto dela me travar e não deixar eu fluir, tanto no grupo que eu lidero, quanto nas redes sociais, que hoje, né, é um meio que você também tem de liderar mulheres, de influenciar elas por intermédio daquilo que Deus depositou sobre a sua vida. Então você precisa se aceitar, entender que você fala alto, que você fala baixo, entender que você está aprendendo, que você nem sempre vai falar certo, mas que você está buscando conhecimento, você entender por que Deus te chamou, para que Deus te chamou e no lugar que Deus te colocou, e que você é assim, desse jeitinho que Deus te formou. E que se Ele tiver que aperfeiçoar, Ele vai aperfeiçoar. Mas você precisa aceitar a sua personalidade, principalmente em Deus, para que isso não venha anular a liderança que Deus confiou a você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com uma amiga, deixa aí um joinha, um comentário, ative o sininho e se inscreva no meu canal. Desde já eu quero agradecer, que Deus abençoe o seu dia.